Dale porco, pessoal, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Desde já, novamente, agradeço a todos que vêm passando aí pelos vídeos, vêm, né, acompanhando o nosso conteúdo, curtindo, comentando, né? Se você é novo, muito bem-vindo aqui ao canal. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho aí sobre as últimas do Palmeiras aí, principalmente referente ao mercado, reforço que é o que realmente importa nesse momento, né? Precisamos que esse time fique forte, tenha elenco para a gente poder competir aí em todas as frentes, né, pessoal? E também falar um pouquinho do jogo de ontem, né? O Palmeiras goleou o Vitória, né? 5-1. O Vitória que nos últimos anos costuma complicar o Palmeiras, né? Nos pontos corridos. Ou arranca uma vitóriazinha que ninguém imaginava, ou empata um jogo que estava ganho. Então, foi um placar grande, né? E eu acho que muito justo, né? Se você pensar no que o Palmeiras produziu neste jogo, né? Podemos dizer que o Palmeiras finalmente fez um jogo decente esse ano, né? Entendo que passamos por pré-temporada, né? Ainda acabamos de virar fevereiro, já estamos na segunda, né, rodada do Brasileirão. Então, assim, tá tudo muito corrido, muito diferente. Todos os clubes estão apanhando um pouco esse calendário maluco, mas ontem pudemos ver, né, um time titular, né, o melhor que temos disponível no momento. E voltamos finalmente a ver Flaco e Rock juntos, né? Que para mim tem que sempre acontecer. Né? Um favorece o futebol do outro. O Palmeiras fez uma boa partida, né? Fez o que a gente mais vem cobrando, né? Nos últimos jogos, né? Basicamente todos os jogos dessa temporada, até alguns do final da última. O Palmeiras jogou bola, né? Colocou a bola no chão, trocou passes. Marlon Freitas junto com o Andreas ali muito bem na parte, né, de cadenciar o jogo, distribuir a bola, né, virar o jogo sem lançamento, né? Como foi bom ver o Palmeiras trocando passes, criando pelos lados, indo para a linha de fundo, né? Pelo lado direito, várias vezes o Alan buscou a linha de fundo, Kelvin passando toda hora. Na esquerda, o Piquerez foi na linha de fundo algumas vezes, né? Até o bonito gol que fizemos lá com o Maurício. O Piquerez foi na linha de fundo cruzar, coisa linda, cara, que a gente não estava vendo nos últimos jogos. E como é importante, né, quando tem essa profundidade no jogo do Palmeiras, né? Então, falando no âmbito geral, assim, o Palmeiras jogou muito bem, achei que a zaga foi bem segura, né? O nosso sistema defensivo dessa vez segurou bem o adversário, né? Quando tentava atacar, né? Por mais que eles tenham feito aquele gol que eu achei bem bizarro, né? O cara sair trombando em todo mundo lá, a tabela tudo torta e sair na cara do gol. É meio feio, né? Eu sei que foi 5-1, mas ao mesmo tempo eu entendo que daria pra, né, não cometer erro bobo como esse. Porque se a gente tá jogando contra um time melhor, né? Um time de G6 e tal. Pode custar caro, né? Esse gol pode custar caro. Então, aí uma questão a mais pra gente pensar para melhorar, né? E também, mais uma vez, né? O Carlos Miguel ia tomando um gol por baixo das pernas. Kelvin salvou, né? Então, poxa, precisamos pedir para o nosso treinador de goleiro caprichar nesses treinamentos. Eu sei que ele é um cara muito alto, né? Com 2 metros de altura, né? Mais que 2 metros, né? Bolas rasteiras no meio das pernas deve ser complicado fechar ela rápido, né? Mas às vezes é alguma questão de posicionamento, de técnica que pode ser melhorado, tem que ser melhorado. Então, vamos, né, cobrar isso, né, da comissão técnica que prepare melhor o Carlos para essas bolas rasteiras que vêm no pé dele. Tá bizarro, né? Seria a terceira ou quarta vez que isso aconteceria, né? Um gol dessa maneira. Então, é algo que, assim, me preocupou, né? Porque tá acontecendo muito. Então, realmente, os adversários às vezes vão chutar no meio das pernas dele toda hora. Vão entender que isso é uma fraqueza, né? Então, é o único ponto assim que eu vejo mais de negativo. Do resto, gostei da partida dos laterais, gostei da dupla de volantes, gostei né, do Flaco, do Vitor se movimentando bastante, o Alan também finalmente, né? Parece que jogando desse jeito ficou mais à vontade para atacar, para jogar aberto na ponta, para partir para cima, para fazer o que ele acho que não fez quase nenhuma vez esse ano ainda, nessa jogada que ele gosta, partir para o meio, né, para a esquerda e bater no gol. Então assim, foi uma partida completinha do Palmeiras, com bastante troca de passe ali. Chegamos perto de 500 passes trocados, então foi bem interessante, finalizamos bastante no gol, né, perdemos alguns gols, então poderia até ser mais, né, o placar. Então, assim, esse é o padrão de jogo que a gente vem cobrando do Palmeiras, né? No mínimo, uma partida como essa, né? Com
os jogadores de boa técnica, os jogadores trocando passes, se movimentando, querendo jogar, querendo fazer gol, né? Marcando pressão na saída do adversário. É isso, né? É isso que a gente cobra do Palmeiras. Tem tanto elenco, né? Tudo certinho, contas em dia, tem toda a preparação, os jogadores têm no CT, né? Nutrição, é dentista, é podólogo. O mínimo que a gente espera é que eles entrem em campo e joguem bola, né? Perder faz parte, a gente vai enfrentar alguns times bons, a gente vai falhar uma outra jogada, a gente vai tomar gol de times bons. Assim, faz parte do futebol, nenhum time ganha todas as partidas, né? Eu entendo isso. Mas o Palmeiras, como tem tudo isso, né? Todas essas qualidades positivas que eu falei, né? Então, o mínimo que a gente espera é que os jogadores entrem em campo e façam o melhor, certo? Não vinha acontecendo o melhor. Dessa vez a gente já pôde ter um vislumbre, né? Então, tivemos o Evangelista já no banco, que é um bom sinal. Quer dizer que ele já está ali preparado, se precisar para entrar, para ir voltando aos poucos. Mas é um cara experiente que vai ajudar a gente esse ano também aí. Então, bem legal. Acho que foi uma partida completinha do Palmeiras. Tivemos até o Sousa com um pouquinho de sorte, né? Na hora que ele chega ali para chutar, a bola desvia. Então, quem sabe a maré de sorte não vem pra gente, né, pessoal? Fizemos então nossos 3 pontos, né? Os primeiros 3 pontos do brasileiro. Foi a primeira vitória. E vamos seguir, né, na competição. A competição começou mais cedo. É muito difícil e a gente sabe como é importante pontuar, né? Então, temos que buscar sempre o melhor jogo mesmo do Palmeiras. Contar com os novos reforços que estão por vir ou saindo de lesão para que melhore cada vez mais aí o nosso nível de jogo, né? E tenhamos peças de reposição durante as partidas e durante o ano, né? Que tem lesão, cartão, tem muitas variáveis aí. Então, ótima partida do Palmeiras. Torceremos para que o Abel consiga manter esse padrão de jogo, né? Corajoso, né? De jogar em cima, de marcar, de tentar fazer gols, em vez de pensar em defender primeiro para depois atacar. Eu prefiro um futebol mais ousado como esse, né? E equilibrado, né? Porque a gente conseguiu marcar bem, fechar os espaços ali na grande maioria do jogo. Então, boa vitória do Verdão, gostei. Agora o próximo jogo vai ser o Inter, né? Mas não agora no fim de semana. Na próxima semana, o Inter fora de casa, que é um time que a gente sempre tem partidas estranhas, né? Nos últimos anos até que a gente vem conseguindo bons resultados lá, mas vai ser um jogo bem difícil, né? O Inter vem de empate aí com o Flamengo, que também não começou bem o brasileiro. E qualquer oportunidade que a gente tiver de abrir pontos, né, em cima dos nossos adversários, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer porque pontos corridos, cada pontinho vale demais, né, pessoal? Então, sobre o jogo, acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu gostei da partida, gostei da maneira que o Palmeiras jogou, atacou bastante pelas pontas. O André jogou pra caramba, o maestro em campo, ele próximo ali da área, próximo da entrada ali da área, né? Com mais liberdade de não ficar preso lá atrás, correndo atrás dos volantes atacantes dos adversários. Ele joga muita bola, ele joga muita bola. O cara tem visão de jogo, tem experiência europeia, assim, não tem o que dizer. O Andreas foi o maestro ontem, o melhor em campo para mim, deu várias assistências, participou ativamente, né? E com muita qualidade, né? Joga frio, cabeça fria. É isso, pessoal. Bela vitória do Verdão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do Palmeiras, né? Finalmente, deixa eu fazer até assim, né? Finalmente, uma novela que o Palmeiras se meteu e aparentemente, né, vamos sair com é, saldo positivo, né? A gente fez uma proposta gigantesca pelo Arias, né? O cara acabou de ser vendido a 17 de euros, 6 meses depois veio uma proposta de 25 milhões. O cara valorizou no time que tá caindo pra Série B. Vai cair, né? O Wolverhampton. Então a gente estava basicamente aí aguardando, né, até a data de ontem, que foi a data em que o Fluminense tinha a prioridade para cobrir a oferta do Palmeiras. Uma oferta absurda, né? Você pensar que o Flu acabou de vender por 17, ele iria cobrir por 25. É muito dinheiro pro Flu. É muito dinheiro pro Flu. Por mais que arrecadou bastante, né, na Copa do Mundo ano passado. Foi um ano atípico do Flu, né? Mas não é todo ano que o Flu arrecada bastante e tal. Não tem essa constância ainda, né, de disputar títulos, de vencer, de estar ganhando premiações. Recentemente, eu digo, né? Então, o Fluminense, se continuar dessa maneira, né, como está, nessa pegada de boas contratações, pincelar bons jogadores por bons preços, né, como o próprio Canóbio, o próprio. Não é craque o Canóbio, tá? Mas estou dizendo assim, num elenco de futebol, ele é muito útil.
né, para você ter um cara igual ele, e não foi tão caro que ele pagou, né, pro Atlético Paranaense. O Serna, né, como eu falei no último vídeo, 1,8 milhões de dólares, e o Serna entregando muito, né? E eles estão tentando trazer a estrela do Gabão lá, né, do Los Angeles, lá da MLS, por 15 milhões de dólares. Se ele chegar, aumenta muito a qualidade ali também do Fluminense. Então, assim, é um time que está se equilibrando, está se estruturando para estar sempre disputando, né? Mas não pode dar nesse momento um passo maior que a perna, né? O Palmeiras já sofreu com isso. Já teve que segurar as pontas mais atrás para no futuro investir mais pesado, como a gente vem conseguindo aí com o Vitor Roque, 25 milhões de euros. 18 Paulinho, 25 agora o Allianz, a proposta do Palmeiras. Então, tudo caminha para um final feliz, né? Graças a Deus. Porque o Fluminense aparentemente, né, como foi divulgado hoje pela manhã, não cobriu a oferta. Ele até chegou a 20 milhões de euros, mas foi prontamente negada pelo over, porque a proposta do Palmeiras é maior. Até chegou-se a especular, né, que o Fluminense poderia usar parte do crédito que ele tem a receber, né, do Wolverhampton pelas vendas do André e do próprio Arias, já que são compras parceladas, né, por parte do time inglês, mas acabou por não dar certo, né, esses modelos de negociação. Então tudo caminha para o contrato aí de 5 anos com Arias, né, ele vai ganhar um salário altíssimo, né, acima de 2 milhões. Acho que está incluso o salário mais a luva, né, que deve estar proposta aí para ele. Então essa semana e até o fim de semana, acredito que deva finalizar a parte burocrática de contratos, liberar ele para vir fazer exames. Acredito que no começo da semana que vem ele vai ser anunciado oficialmente pelo Palmeiras, se tudo correr bem, né, pessoal? Mas é uma grande aposta, né, financeira do Palmeiras, né? É muito dinheiro, 25 milhões de euros, cara. É muito dinheiro, né? Mas mostra a força que nós temos, né, de elenco, né? Um time que foi anunciado também na data de ontem, né, que fechou o balancete do ano passado, né, em 1,6 bilhão de reais. Olha a arrecadação que o Palmeiras fez no ano passado, lucro de mais de 200 milhões. Então foi um ano incrível, né, de Copa do Mundo, é claro. Temos que seguir o barco, né, conseguir manter as contas em dia, né, fazer os investimentos que a gente precisa e ser um time, né, que paga em dia, não tem nenhum problema com os atletas, com os outros clubes com quem negocia, né, porque a gente ganha muito respeito no mercado, né. Quando vem uma proposta do Palmeiras, os caras sabem quem nós somos, quem nós andamos revelando aí, né, Vitor Reis, Luiz Guilherme, Hendrick, Estevão, e a gente paga nossos compromissos também, então é fácil negociar com os times europeus, né, quando há um acerto de valor e tal. Então, amém. Eu sempre admirei o Ares, cara. Eu vi ele jogando no Fluminense, eu ficava de boca aberta quando eu vi os gols, os lances dos jogos do Fluminense. Eu falava, caramba, esse Ares joga demais, cara. Tá em todo lugar em campo, morde, ataca, chuta bem pra caramba de fora da área. Tem visão, deu tanto gol, né? Assistência pro Cano. Né? Até diferente um pouco, vamos dizer assim, do próprio Veiga e do Scarpa, que tem os seus gols pelo Palmeiras, até muitos gols, né? Principalmente o Veiga, porque batia muito pênalti, chutava de fora e tal. Mas o Arias, ele é um cara que ele não batia tantas bolas paradas no Fluminense, né? Como o Veiga batia no Palmeiras, o Scarpa batia no Palmeiras, e eles dois, por baterem bem, tinham números muito altos de assistência. Mas o Arias não batia tanto as faltas no Fluminense, né? Óbvio, ele batia uma ou outra, mas muitas das chances de gol que ele criava era ali, né? Enfiando uma bola pelos meio dos zagueiros, criando oportunidades, né? Na linha de fundo, cruzando, tocando para trás. Ele servia de outras maneiras, né? Com a bola rolando mais, assim, né? Então, é um jogador que dá assistências o tempo todo e a gente vai ter, né? Um Andreas na bola parada, o próprio Andreas em campo, junto com o. Fechou minha tela e abriu. Desculpa, pessoal. O próprio Andreas em campo, né? Junto com o Arias. Então, vai somar demais. Somar demais. Esse cara eu babava vendo ele jogando nos últimos 2 anos dele de Flu. O Mundial que ele fez foi um absurdo. Um absurdo. E vai somar pra caramba com o Palmeiras. O Abel que se vire pra encaixar ele no time, né? Acho que se você pegar a base de ontem, né? Talvez o Arias entraria. Ele joga mais pela direita, né? No lugar do Alan. Mas será que ele tira o Alan? Ou ele joga ele pro outro lado, o Alan, e talvez põe o Arias na direita. Ou mantém o Alan na direita, né? Cortando para a esquerda. E pela meia esquerda, o Maurício, né? Saindo pro time e pro banco.
Mas assim, o campeonato é longo, tem muitas competições, muitos jogos, todos vão jogar, o Maurício vai jogar muitas partidas. Então assim, não se ganha com 11, né? Se ganha com 22, 24 jogadores de bom nível, campeonatos longos e campeonatos de ponto, de mata-mata também, né? Porque às vezes um jogador não tá no bom dia, você troca para o Maurício, aí entra, faz o gol, aí tem suspensão, tem lesão, então precisa ter elenco. Então o Arias vai somar demais para o Palmeiras. Estou muito feliz que essa contratação finalmente deu certo. Outra notícia que pintou hoje, né, foi que o Fred, né, aquele Fred mesmo, né, que jogava no Internacional, depois foi pro Shakhtar, jogou no Manchester United, foi pra uma bala lá, né, ficou alguns anos. O Manchester United não estava numa boa fase, né, depois tá no Fenerbahçe. Já é um jogador que passa dos 30 anos, mas é um jogador com muita experiência, né, assim, experiência, cara. O cara jogou em todo lugar, jogou na Europa, né, desde que ele saiu do Inter, ele deve ter mais de 10 anos tranquilo de Europa, jogou uns 3 anos no Shakhtar, uns 4 anos pelo menos no United, mais agora uns 2, 3 no Fenerbahçe. Jogou 2 Copas do Mundo, Fred, né, 18 e 22, as últimas duas, então é um cara preparadíssimo, um cara com confiança, um cara com qualidade, tem uma saída de bola excelente. Bate até falta, né? O Fred chuta bem de fora da área. É um volante canhoto, né? Que box to box, né? Mesmo faz ali o 5, faz a 8. Somaria muito ao Palmeiras, né? Para ser esse camisa 5/8 que a gente tá precisando aí, né? Talvez o Palmeiras não venha ter um volante assim, pegador nesse ano, igual tínhamos o Aníbal, ou o Pacheco, ou o Larson esse ano, né? Então a gente vai jogar com igual ontem, né? O próprio Marlon Freitas virou 5. Nesse momento ele é o nosso 5 titular, né? Então, pode ser que o Fred vire 5 com o Marlon Freitas e o Andrés adiante, joga ao lado do Arias. Aí, meu Deus do céu. É muita qualidade, né, em visão de jogo. Eu sou muito a favor dessa contratação. O Fenerbahçe, a princípio, né, está querendo abrir essa vaga de estrangeiro, né, para trazer outros jogadores. Eles contrataram muitos jogadores também agora nessa janela que passou. Então, ele tá para sair, né? Só há um impasse aí, pelo que a matéria diz, né? Que o Fred, ele topa rescindir com o Fenerbahçe, contanto que o Fenerbahçe pague o último ano dele de contrato. Então tem essa negociação aí. E o Fenerbahçe está louco para ele sair para poder escrever outro jogador. Ao mesmo tempo, os empresários dele já estão oferecendo ele para o Flamengo, para Palmeiras, para ver onde, né, daria para ele jogar. E o Palmeiras topa a negociação, mas o Palmeiras não quer gastar com ele, não quer pagar nada ao Fenerbahçe. Falou, beleza, nos interessa o seu futebol, mas precisamos que você, né, rescinda, decida lá com eles a sua situação, esteja livre no mercado. Aí o Palmeiras vai para cima com tudo para fechar. Acredito que outros times brasileiros também, né? Porque é uma baita oportunidade. Acho que é um jogador bem interessante e num contratinho de 2 anos, 3 anos, pode ajudar o Palmeiras sim, né? A gente já teve, como eu falei em outros vídeos, o Zé Roberto, que chegou aqui com mais de 35 anos e jogou pra caramba. Né? O Felipe Melo foi importantíssimo nas duas Libertadores, a sua liderança, sua experiência. Também ele chegou, ele fez um contrato de 3 anos, né? Se eu não me engano, o primeiro contrato do Felipe foi 3, depois ele renovou, então o, não, um bom contrato com o Fred bem negociado pode trazer muito benefício para o Palmeiras. Vamos aguardar para ver se a gente tem novidades sobre isso em breve, né, pessoal? E um outro ponto que dói no coração, né, pessoal, é a gente não poder ter o Danilo no Palmeiras. Imagine o Danilo no Palmeiras jogando aí com o Marlon, jogando ali com o Andreas, né? Se vier o Arias, meu Deus do céu, que meio campo seria, né? É que a gente perdeu uma baita oportunidade de trazer ele de volta no momento que ele saiu do Nottingham Forest, né? E o Botafogo foi muito rápido, chegou lá, né? Tem uma proximidade também ali entre o John Textor e o Marinakis, né? Isso, né? O dono, né, da SAF lá, o dono do time do Nottingham Forest. Eles são muito amigos, então a negociação sai rápido ali. Ah, liga pro aí, vamos, quero Danilo, quanto você quer? Ah, pago 22 e tal. A gente sabe que como o Botafogo é, né? Não pagou nada pro time o Atalanta, se eu não me engano, do Almar até hoje. Quando eu tô o Almar, não pagou R$ 1. Tá devendo lá na FIFA, tá com transfer bar ativo por causa disso. Mais de 20 milhões de dólares tá devendo pro Atalanta, né? Posso estar falando o time errado, tá, pessoal? Mas é o time que jogava o Almada. Tá devendo pro time do Montoro. Comprou o Montoro do Vélez e o Vélez não recebeu nada ainda, cara. Ou a primeira parcela apenas e depois parou de pagar. É uma vergonha o Botafogo, né?
Vergonha. E esse fair play financeiro que nunca é aplicado aqui no Brasil, cara, devia punir severamente esse tipo de jogador. Sabe? Chegar lá, deixa eu ver aqui, como é que tá a situação no Botafogo? CBF, né? E sua trupe lá, né? Do fair play que tá pra ser implantado aí e tal. Como tá aqui? Deixa eu ver aqui o Botafogo. Quanto vocês arrecadaram no último ano? Ah, 650 milhões? Beleza. Pelas regras do fair play, né? Vai ter um limite em que o clube pode investir, né? Pode usar o dinheiro, mas nunca exceder esse limite de investimento, né? Porque tem que ser em cima do que você arrecada, né? Então o Botafogo, né? O Texas fez a farra aqui nos primeiros anos de Botafogo, né? Comprando esses jogadores de 30, 40 milhões de dólares, de euros, né? O Luiz Henrique, Balmada, comprava aqui e emprestava lá para fora, onde tinha fair play. Então o Lyon não podia pagar 20 milhões de dólares para levar o Almada. Então o Botafogo comprava esse jogador aqui, onde não tem fair play, e ele emprestava de graça para o Lyon. Feio, né? E as ideias dele são dessa maneira, né? Muitos clubes estão esperando receber do Botafogo, né? Então, quando a negociação aconteceu com o Nottingham, o Palmeiras não entrou no meio, né? Ali, acho que naquele momento pensou, bom, não dá, tem o Aníbal aqui, temos, né, o Andreas, não consigo pôr 22 agora, nesse momento, acabei de pôr 25 no Vitor Roque, era um alto investimento, né? Por isso acabou não dando certo. Mas esse cara tinha que voltar para casa, né? E eu acho que ele vai, em algum momento ele vai, né? Se agora não der certo a negociação, porque tá difícil, né? Por mais que o Botafogo precise de dinheiro, o Textor tá lá com a labiazinha dele falando que ele não vai sair, né? Então, talvez a gente tenha que aguardar mais 1, 2 anos para complicar mais a situação do Botafogo, ou o Danilo forçar uma saída e ele vir parar no Palmeiras. Mas eu não tenho dúvida que esse cara volta a jogar com a nossa camisa, não tenho dúvida, né? Foi até ventilado ontem a notícia de que o Palmeiras fez uma proposta de 8 milhões de euros por 50% apenas do Danilo para o Botafogo e o Botafogo recusou. Dizem que o Palmeiras fez essa proposta para testar como é que tá o desespero financeiro do Botafogo, se eles iam aceitar ou fazer uma conta proposta. Não, 8 não, mas 12 por 70 por 40% eu aceito, tipo, para ver se dava para trazer ele de uma maneira mais barata. O Botafogo negou, né? E à noite, né, depois do jogo que o Botafogo perdeu ontem, né, foi goleado pelo Grêmio, com 2 gols do Danilo, tá fazendo muito gol. Textor disse que enviou um ofício ao Palmeiras, né? Dizendo que ele é inegociável neste momento, né? Vamos ver, né? O que o Textor diz, por mais que ele seja o dono da SAF de uma maneira que tá quase perdendo, né? Porque ele já foi deposto ali da Eagle, já foi expulso do Lyon. E a única coisa que segura ele no Botafogo é uma liminar que ele tem na Justiça do Rio. Então ele ainda tem voz de fala lá. Mas não sei não se eles vão conseguir derrubar essa liminar, né? E pegar o Botafogo também, né? Expulsar ele de tudo. Porque esse cara é uma vergonha, né? Vergonha, né? Depois daquelas denúncias que ele fez lá, né? Da arbitragem brasileira, foi no Senado, fez uma farofada lá, falou um monte de besteira, não provou nada e ficou elas por elas, né? Depois que o Botafogo acabou sendo campeão. Muito estranho. Esse cara é um palhaço pra mim, né? Palhaço e não paga ninguém, né? É feio pra imagem do clube. O Botafogo tá com o transfer ban, né, do Atalanta, né, o time do Thiago Almada. Mais de 20 milhões de dólares tem que pagar para tirar esse transfer ban. Tá pesado. E também saiu essa notícia recente, né, que o Botafogo estava negociando o Montoro e o Danilo de volta pro Nottingham Forest, né? Talvez para levantar um dinheiro rápido e conseguir pagar esse transfer ban, né, para poder registrar novos atletas e tal. Então, assim, eles estão desesperados. A dívida batendo 1,5 bilhão já, tá uma loucura ali. O Texel quase sendo deposto. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas o Palmeiras tem interesse eterno no Danilo. Isso está muito claro para mim. E está muito claro que um dia ele vai voltar. Inclusive, pessoal, a notícia da ESPN, tá? É que o Palmeiras não tentou tirar só o Danilo do Botafogo. Tentou tirar o Montoro também, que é um puta jogador, né? Este é um jogador que o Palmeiras bobeou demais, nosso super scout. Pagou 9 milhões de dólares no Montoro, cara. 18 anos. Ele veio lá se eu não me engano, do Vélez. Por 9 milhões de dólares. 18 anos, né? Botafogo pensando já, né? Como pega esse cara aqui por 9, vende a 25 depois. Bom de bola, tal. Foi um dos melhores jogadores lá do Campeonato Argentino. E a gente perdeu essa oportunidade, né? De observar o mercado aqui do lado, de um time que não anda bem das pernas, né? 9 milhões de dólares é uma coisa mais acessível para o Palmeiras apostar. E o Montoro tá
matando com 18 anos, dando assistências, dominando o jogo. Cara, é aquele 10 clássico argentino, né? Eles acharam outra almada já, mano. É brincadeira. E a gente perde a oportunidade, né? Agora que é interesse no cara, que já tá valendo 15, 16, entendeu? A gente perde o timing e perde um atleta de qualidade como esse. Isso é uma aposta interessante. Não Facundo, não o próprio Sousa, coitado. O Sousa ainda tá fazendo alguma coisinha aqui e ali. Ele tem que se soltar mais, tem que mostrar mais futebol, né? Tem que talvez o Abel trabalhar com ele, encontrar uma melhor posição onde ele rende mais. Mas ele ainda é um cara útil no elenco. Agora o Facundo foi caro e com essa mesma grana a gente tinha trazido esse Montoro pro ano passado, né? Mais um meia aí pro futuro, né? Então a gente perde oportunidades. Vamos aguardar aí. Mas estou bem feliz pela vitória e bom futebol do Verdão na última partida, né? E, obviamente, pela notícia do Arias, né? Que, poxa, fiquei bem feliz que esse cara tá vindo pro Verdão. Se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo, diz o que você acha aí das negociações, o que você achou da partida contra o Vitória, o que você projeta para as próximas partidas, né? E se você está feliz pela chegada do Arias, né? Não se esquece, pessoal, inscreve, curte e, se possível, compartilha aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais, né, pessoal? Então, valeu, muito obrigado e até a próxima.